Seja bem-vindo ao programa Café com Direito. Essa semana vamos abordar temas polêmicos. Vamos falar sobre direito penal. Vai vir mudança no Código Penal e aí? Estamos nós preparados para receber essas mudanças? E para falar sobre isso, eu tive que trazer alguém especializado e que goste de falar de forma apaixonada. E a escolha não poderia ser melhor e também as indicações de colegas. E eu estou aqui com o professor Iranley, que é especialista em Direito Penal e Criminologia. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Sheila. Olá, pessoal. Bom, é um prazer muito grande estar aqui participando desse programa. Agradeço demais os elogios imerecidos. Porque as indicações foram muitas. Muito obrigado. E estou aqui à plena disposição, Sheila, para a gente debater o assunto que eu acho de extrema importância, que é o novo ou o anteprojeto do novo Código Penal, e tem vários temas polêmicos que a gente pode discutir aqui sem nenhum problema. Até porque o direito penal, ele envolve diretamente todo o indivíduo. E a gente sabe que nós temos no Brasil uma grande dificuldade, que é o conhecimento da legislação. O conhecimento do nosso direito, o que eu posso, o que eu, de fato, não posso. Então, é a oportunidade, e aí eu vou aproveitar pela sua didática mesmo, e vamos começar um pouquinho a falar, não até do anteprojeto, mas vamos falar um pouco dessa moralidade. Como é a mente, como é que está a mente de quem está preparando esse projeto, esse pré-projeto, essa mudança no nosso Código Penal? Bom, uma excelente pergunta. Em primeiro lugar, é importante se colocar de que existe ainda na academia, e aí quando eu cito o termo academia, eu falo a própria universidade, até mesmo o meio acadêmico, uma certa dificuldade até mesmo de interrelacionar a moralidade e ética. Não é à toa que recentemente a gente teve um pronunciamento no Senado, uma colocação dizendo, não, colocar o termo ética no código, aqui, vamos dizer assim, dentro do Código de Conduta do Senado, para senador ficar complicado, porque ética é algo extremamente subjetivo, cada um tem a sua, então o que é ético para mim, o que não é ético para você. Então, esse é o primeiro passo. Eu acho que a primeira dificuldade dentro de uma legislação penal é conseguir, de certa forma, ela se universalizar e essa legislação penal ela se encontrar ou ter a legitimidade de se inserir dentro de um contexto social a qual ela seja, ou esse código abranja uma gama de valores que sejam compartilhados pelo grupo inteiro. Então isso é um problema, um desafio que sempre foi e sempre será um desafio do direito penal. Claro. Sheila, o desafio que se coloca de uma forma mais simples é o seguinte: o que é que eu devo proteger, ou que determinados bens jurídicos merecem proteção, o que é que eu devo proteger, que valores eu devo buscar para proteger a partir de então, o que é que eu encontro aqui dentro dessa coletividade, o que é que a gente pode colocar como objeto de proteção que seja ao mesmo tempo compartilhado de todo mundo, sem esquecer também a multiplicidade. É o que a gente chama até mesmo de um dilema democrático. Por quê? Porque se você pegar numa democracia, principalmente a nossa que é representativa, você vê que nós temos determinadas representações, mas essa representação não é absoluta como se pensa, existe um problema muito grande de representatividade. E a democracia está no jogo de você conseguir criar legislações ou manter o Estado funcionando de certa forma harmônica entre diferenças. Ou seja, na hora de se decidir tem que se levar em consideração em primeiro lugar a maioria, mas sem esquecer a minoria. Mas aí a gente tem uma multiplicidade cultural muito grande no Brasil e a dificuldade está em fazer um filtro para saber até que ponto isso é compartilhado entre todos, isso é bem aceito. E aí, Sheila, concordo muito com você de que existem vários tipos penais ou crimes que a população desconhece. Claro. Por exemplo, você pegar no interior do sertão da Paraíba, ou em comunidades de baixa cultura, o pessoal não tem a noção da lei de crimes ambientais. Claro. Uma dificuldade muito grande, Acho que professores ambientalistas vão ter a oportunidade, como já tiveram, de comentar contigo. O grande problema é de você mostrar que determinado animal, que ou determinadas, vamos dizer assim, estruturas de proteção do próprio meio ambiente não se compreende apenas em determinados pontos singulares. Então fica difícil, muitas das vezes, que o próprio indivíduo brasileiro com a capacidade cognitiva, a capacidade educacional mais baixa, ele compreendeu o que é proibido e o que não é. E a lei de crimes ambientais já prevê, inclusive, até isso. Por exemplo, você trata de espécies de extinção, você trata com espécies que têm preservação ambiental, mas até que ponto a sociedade como um todo conhece
essa legislação ambiental. Então, isso é um dos grandes desafios. E você falou, nós estamos com o nosso código já há 73 anos. Isso. Nós tivemos uma evolução, aí só fazendo um comparativo, no direito, o direito civil. O direito civil de 88 para cá tirou o foco do patrimônio, né, que a gente tinha até então, nem filho fora do casamento tinha direito à herança, e passou para a pessoa. Foi uma mudança porque a nossa sociedade mudou. O que esperar? Como mudar o foco do direito penal, do que se protegia e o que tem que ser protegido? Tem coisas que não se mexe, né? A vida e aí vai. Mas o que mudou? O que está se buscando proteger hoje em dia com essa evolução da sociedade, com esse crescimento, com as mudanças mesmo de paradigmas que nós estamos vivendo? Essa pergunta é uma pergunta excelente, Sheila, porque isso tem gerado debates muito grandes no meio acadêmico, né? Inclusive, o anteprojeto do novo Código Penal já está há muito tempo sob discussão. Essa discussão está começando a se tornar pública agora. Recentemente, Pedro Tax esteve aqui na ESMA, né, aqui na Escola Superior de Magistratura, e trouxe alguns pontos. Mas eu acho que a grande dificuldade novo código, dessa própria reformulação do novo Código Penal é justamente captar o que é que precisa ser mudado, alterado ou protegido. Então, algumas informações que eu acho extremamente importantes. O Código Penal brasileiro é de 1941, agora já sofreu algumas reformas. Claro. Na parte geral, por exemplo, nós temos reformas substanciais de 1984 e algumas reformas contemporâneas, mas estruturalmente a gente ainda tem realmente uma estrutura bastante arcaica no Código Penal. Isso é uma grande verdade. Na parte especial, nós tivemos também algumas reformas. Agora, o que me causa uma certa preocupação é porque dentro do ordenamento jurídico brasileiro, principalmente do Poder Legislativo, há um fator muito complicado para a reforma da lei ou até mesmo para mudança de paradigma legislativo, que é o sentimento popular. E, normalmente, eu cito esse termo, talvez não seja bem compreendido, mas eu espero que explique melhor, o sentimento popular é muito volúvel. Então, cabe ao jurista, ao próprio legislador, entender até que ponto isso é um sentimento popular genuíno, que se expressa diante de uma nova realidade social, ou se não é um movimento meramente emotivo, ou a expressão dessa, vamos dizer assim, daquele momento, daquele sentimento, levando em consideração um caso específico. Por exemplo, se a gente pegar o caso do julgamento do casal Nardoni, você vê que houve um emocionalismo muito grande, muitos pediram pena de morte, a rediscussão da pena de morte, né? Ou prisão perpétua, isso levando em consideração aquele momento específico emotivo. Então, esse emocionalismo que muitas das vezes interfere, até porque o poder legislativo ele é muito atento, ou tenta ser muito atento, e recentemente os protestos do Brasil mostraram a preocupação do povo em ser atendido ou ser ouvido, né? A preocupação das urnas de serem ouvidos pelo Poder Legislativo. Então, eu acho que é uma tarefa muito complicada e precisa muito da ajuda do jurista. Aqui eu acho que é importante haver a confluência, né? A discussão da sociedade civil, do próprio poder judiciário e do jurista em especial, com o legislativo, nenhum ouvidando de dialogar com os demais, para que a gente possa criar uma nova realidade. Então, por que isso? Para evitar que se ocorra sempre a modificação da lei ou a proteção de bens jurídicos que não sejam, melhor dizendo... Ou para cada caso concreto. Exato, não é? Então, para que essa proteção não seja algo que atenda ao interesse imediato, mas que não se mostrou a legitimidade de ser algo que já vinha sendo reclamado, que já vem sendo discutido, que vem sendo amadurecido pelo próprio sentimento ou pela própria moralidade da população. Então, esse é um grande desafio que a gente tem. Você falando de grande desafio, moralidade, e não é uma matéria que eu domino, que eu me apaixone tanto esse direito penal, mas tem uma coisa, é uma dúvida e é uma questão que mexe muito isso com o indivíduo mesmo, que é essa dualidade entre o que o cidadão espera no direito penal. É justiça ou é vingança? É uma boa pergunta, Sheila. Que, na verdade, quando a gente trata do termo cidadão, às vezes a gente tem uma certa dificuldade, e eu acho que existem dois tipos de discurso. O primeiro, você criar um discurso generalista ou genérico, de que você cria um padrão de cidadão ao qual você se refere, que normalmente a mídia se refere a um padrão de cidadão, que muitas das vezes nem se compatibiliza com a grande maioria da população brasileira, e o cidadão entendido do ponto de vista jurídico, do ponto de vista até mesmo a observação do cidadão dentro de uma teoria política. Então, por exemplo, se você pega determinados pontos, você vai ver que não existe, e eu gosto muito de um autor que não é jurista, é interessante isso, é um autor francês, antropólogo, né? Considerado como Einstein das ciências sociais, o nome dele é René Girard. Ele tem um livro muito interessante,
que ele trata da questão da violência, a obra dele todinha é voltada para essa questão da violência, ele demonstra que esse mecanismo de vingança, ou esse mecanismo de sentimento de vingança, ou de revolta, ou esse retrocesso, né, que você pode analisar que a gente avança muito, a gente avançou muito no século XX, com os tratados de direito internacional, os pós-guerra, mas vez por outra a gente vê como se fossem esses gaps, né, esses lapsos, de repente o indivíduo voltando àquela tendência de buscar a violência, ou de buscar a vingança. Isso necessariamente faz parte da própria condição humana. Eu gosto muito da ideia do professor René Girard, né, que é essa condição existencial humana que, vez por outra, movido por um sentimentalismo ou pelo mecanismo que ele chama de bode expiatório, né, um mecanismo que ele descreve de que, na grande maioria das vezes, a sociedade, eu colocar de linhas gerais, especialmente do professor René, que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte: a grande essência da natureza humana é que o homem se relaciona com o outro numa relação que ele chama de mimética. Ou seja, o que seria essa relação mimética, né? É a relação aqui em que um homem, ou que o indivíduo, né, se relaciona com o outro, e esse relacionamento é marcado entre ambos pelo conflito que há, ou pelo, não conflito no sentido negativo, mas conflito no sentido positivo. Numa relação em que um se espelha no outro para valorar aquilo que o outro valoriza, tentando ser mais objetivo. O professor René Girard diz o seguinte: a própria natureza da essência humana se reconhece, ou self, no yourself, no outro. Então, me reconheço em você. E ele começa a explicar isso desde a própria infância, em que o menino se reconhece no pai, a menina se reconhece na mãe, ou a menina se reconhece na figura paterna. Então, o que é que acontece? O professor René Girard diz que quando a gente entra na sociedade politicamente organizada, ou na sociedade de organização, e a gente sai do estado da natureza, esse conflito começa a ser marcado por uma mediação para evitar que essa relação mimética, essa relação entre esses dois indivíduos, crie problemas a partir do momento em que um se reconhece no outro e ambos desejam o mesmo objeto. Então, por exemplo, sendo bem objetivo, né? Se você tem determinada coisa que eu quero ter, se isso tem abundância, ótimo, nós podemos ter igualmente. Mas se você tem determinada coisa que eu quero ter, mas porém só você possui, aí já gera uma certa rivalidade, e isso pode canalizar para a violência entre a minha pessoa e a sua pessoa. Então, essa relação que a gente tem de própria violência ou de vingança faz parte da natureza existencial humana. Agora, o que acontece é que o próprio professor René Girard, eu gosto muito dele, né, um antropólogo, ele mostra que dentro da nossa cultura, especialmente levando em consideração as próprias religiões, a qual ele cita como um grande exemplo de quebra dessa teoria e demonstração dessa rivalidade mimética, seria a religião cristã e o mito da cruz, em que Jesus Cristo teria se entregue em sacrifício, isso marca um período, é interessante essa colocação dele, de que a sociedade ela começa a se tornar menos violenta. Por quê? Porque sacrificialmente eu entendo, né, de que existe um mecanismo de eleição aqui, uma rivalidade entre grupos e rivalidade entre pessoas, e que essa rivalidade, se levada ao extremo, conduz à violência ou à vingança privada. E o próprio Estado vem a se substituir paulatinamente a vingança privada, trazendo a vingança para si mesmo no processo que a gente chama de devido processo legal, através das normas, através da lei. Então, o que acontece? Esse mecanismo continua a existir. Eu concordo com o professor René Girard quando ele diz que isso faz parte da própria existência humana, agora, e da própria coexistência humana, mas isso tende a ser cada vez mitigado pela própria dinâmica social, pelo próprio aprofundamento, né, vamos dizer assim, da sociedade e a própria legislação. Ou a própria participação do Estado. Sem dúvida. Né? Então, nesse constante diálogo para evitar extremismos. Então, eu acho bastante interessante colocar isso e dizer que nós temos ainda muito disso. E o professor René Girard coloca que quando existem determinados eventos que causam uma sensibilidade grupal, aquilo que se colocava, aquela harmonia, de repente volta para aquele mecanismo de buscar violência. Isso é bem interessante, porque aqui no Brasil é assim. Nem aqui, em todo canto. Né? Ou seja, quando ocorre um crime de uma repercussão muito grande, a mídia dá uma repercussão muito grande, aí aquilo que o indivíduo defende 24 horas por dia, defendeu durante toda a vida, ele de repente inverte. Não, ao ponto de, se você não é uma interferência de proteger o suposto que cometeu o delito, a vida dele vai ali mesmo, é feita a justiça nas próprias mãos ainda, volta, se retroage. Mas a gente vai ter que falar um pouco mais no próximo bloco, e já já a gente retorna com mais conhecimento jurídico penal para você.